Como iniciar na calistenia da forma correta e ter resultados inacreditáveis. Nesse vídeo, além de dizer um passo a passo sobre como iniciar na calistenia, desde os fundamentos mais básicos do que vocês precisam ter em mente para começar a fazer os treinos, também vou deixar uma recomendação de treino com os exercícios mais eficientes para vocês desenvolverem a base da calistenia. E tudo que eu comentar aqui é através da minha experiência de 8 anos treinando apenas esse esporte, me dedicando exclusivamente à calistenia. Nesse período eu não fiz academia, foi apenas dedicação a treinos utilizando o peso do próprio corpo. E se você ficar nesse vídeo até o final, eu tenho certeza que você já estará um passo à frente sobre essa nova jornada. E vamos começar pelo que eu chamo de pilares da calistenia. E o primeiro deles é: qual é a frequência de treino ideal para alcançar os meus objetivos? Esse é um ponto muito complexo porque tem gente que diz que é preciso fazer treinos todos os dias da semana e já tem pessoas que diz que o ideal é entre 3 a 4 dias por semana. E para ir contra todo esse padrão, a minha recomendação de treinos semanais é de pelo menos 5 dias. Essa é a quantidade ideal que eu aplico no meu dia a dia em uma semana de treino. Mas qual é a lógica disso tudo? É você poder fazer 2 a 3 dias de treinos seguidos e intensos para no quarto dia ou no terceiro dia você poder descansar seus músculos e depois você conseguir repetir esse ciclo por mais 2 a 3 dias. Treinar todos os dias pode te levar a uma fadiga muscular muito fácil e isso é um motivo que muita gente está estagnando dentro dos seus treinos. E aqui eu não digo apenas para quem faz treinos de calistenia, mas também para quem está na musculação. Então, para você que está iniciando, elabore uma rotina de treino com os exercícios que eu apresentar nesse vídeo, em que você vai fazer pelo menos 5 treinos semanais. E agora que nós já comentamos sobre a frequência de treino semanal, nós precisamos conversar sobre a mentalidade e estabelecer os seus objetivos. Há pessoas que querem treinar exclusivamente para alcançar uma hipertrofia, outras que querem apenas a definição muscular e outras que pretendem emagrecer. Estes são os 3 principais interesses para quem começa a fazer treinos. E aqui você precisa estabelecer uma meta. Qual desses 3 objetivos que você quer alcançar? Uma hipertrofia, emagrecer ou apenas definir? Se você escolheu hipertrofia, você sabe que é preciso ter uma alimentação mais regrada, principalmente aumentar o consumo de carboidratos e proteína nas suas refeições principais. Agora, se você quer emagrecer, você vai precisar fazer tudo de forma contrária. Você vai precisar reduzir a quantidade de alimentos que você consome diariamente, além de precisar fazer cardios constantemente para você queimar gordura. E se você decidiu alcançar a definição muscular, você precisa estabelecer uma meta de refeição em que você mantém o seu peso, porém com uma alimentação saudável. E é claro, fazendo treinos constantes. E a melhor forma de você fazer isso sem precisar de gasto nenhum é utilizando a inteligência artificial, o ChatGPT. Pede para ele gerar algumas recomendações de alimentação e qual é a quantidade que você deve consumir para alcançar o seu objetivo. Eu tenho certeza que ele vai esclarecer muito e te dar um norte nesse ponto, até porque é o que eu também utilizo e eu não tenho gasto nenhum com o nutricionista. E agora que você já estabeleceu qual é o objetivo que você quer alcançar com relação ao seu corpo, você vai estabelecer uma meta para curto prazo e uma meta para longo prazo. Essa meta de curto prazo deve ser realmente alcançável e que esteja dentro dos seus limites para que você se esforce cada dia da semana para alcançar ela. E o curto prazo que eu comento aqui é entre algumas semanas ou até mesmo entre 1 a 2 meses. Essa é uma meta em que você vai alcançar nesse intervalo de tempo. Já a meta de longo prazo é aquela meta em que você vai estabelecer para daqui 6 meses, para daqui 1 ano ou uma meta para daqui 2 a 3 anos. É uma meta que você vai deixar como seu objetivo principal, ao ponto de você chegar nela e olhar para trás e falar: caraca, eu realmente consegui alcançar o que eu estabeleci para mim mesmo há 2 anos atrás. E a partir do momento que você vai alcançando esses objetivos, você vai gerar uma sensação de motivação interna dentro de você e que vai te proporcionar uma sensação de continuar fazendo com as suas obrigações diárias. Até que vai chegar um momento em que tudo isso vai facilitar e você vai conseguir fazer tudo com base na disciplina. Você vai fazer isso porque é uma obrigação diária e não porque você tem um objetivo para alcançar. Você vai fazer isso não
não porque é uma motivação momentânea, mas sim porque é a sua obrigação. E a partir do momento que você coloca isso em prática, o seu objetivo será alcançado muito mais rápido. E agora que nós comentamos sobre os pilares da calistenia, nós podemos avançar para um treino prático e que todo iniciante deve realizar e colocar na sua rotina de treino. Antes de tudo, você precisa entender que as execuções valem muito mais do que a quantidade de repetições que você faz em uma série. E é por isso que nós precisamos sempre pensar no modo de execução quando for realizar um exercício da calistenia. Por exemplo, tem muita gente que vai realizar uma barra fixa e faz ela muito curta ou não estica totalmente o braço. Essa não é a forma ideal para você realizar uma barra fixa, e se a sua estiver saindo dessa maneira, você pode começar a realizar as progressões para uma barra fixa que vai te auxiliar no desenvolvimento dela. E o primeiro exercício é esse salto para a barra fixa que vocês estão vendo. Esse exercício simula qual é a força que deve ser aplicada na segunda etapa do movimento da barra fixa, ou seja, o movimento da descida. E o segundo exercício, vocês vão ficar apenas em uma posição de isometria com o queixo acima da barra. Esse exercício tem o objetivo de trazer resistência enquanto você faz a sua puxada da barra fixa. Então vocês já trabalharam com o movimento da descida, com a forma negativa da barra fixa, e agora vocês trabalham um pouco de resistência. E assim nós podemos avançar para o nosso último exercício para fortalecimento de barra fixa. Esse é um dos principais para quem está começando, e para falar a verdade, até hoje eu coloco na minha rotina de treino, independentemente de ser de nível avançado. E é claro que não pode faltar na sua rotina. E agora eu queria comentar com vocês de forma rápida que eu tenho 2 cursos de calistenia para você que pretende uma orientação ainda maior, já com roteiros de treinos estruturados por mim mesmo e com vídeo aula executando todos os exercícios. Se você quer saber mais, acesse o link que está na descrição desse vídeo e também aproveita para acessar minha comunidade no WhatsApp, que é gratuita. E agora que nós já passamos exercício suficiente para vocês fortalecerem uma das bases da calistenia, que é a barra fixa, vamos trabalhar com um pouco de flexão até que vocês alcancem esse nível de flexão que eu estou fazendo no vídeo. Existem muitos caminhos que você pode seguir para alcançar essa quantidade de repetições nessa performance. E o primeiro deles é vocês optarem pela flexão inclinada. Aqui vocês podem imaginar todos os tipos de inclinação. Eu utilizei, por exemplo, a desse banco, mas vocês podem fazer desde uma inclinação de parede para inclinações inferiores. É nesse ponto que você pode simplesmente começar. Não é preciso ter domínio de uma flexão tradicional para iniciar na calistenia. Você pode sempre encontrar meios que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo de exercício. E aí vocês podem perceber que no vídeo eu já mudei a inclinação, porque aqui eu estou simulando que eu já ganhei força suficiente para fazer nesse nível de flexão com uma inclinação menor. E é essa a lógica que vocês vão seguir até alcançar a flexão tradicional. Não vai parar por aí, porque também existem outros exercícios que você pode adicionar na sua rotina de treino para auxiliar no ganho de força, que é simplesmente essa flexão de joelhos no chão. E a partir do momento que você realizar todos estes exercícios com constância e que você pode estruturar simplesmente uma rotina com todos eles, você vai começar a desenvolver a sua força para realizar tanto as flexões tradicionais na forma correta quanto a barra fixa, que são os exercícios principais para quem está começando na calistenia. Mas agora vocês devem estar se questionando qual é a quantidade de séries e repetições que eu devo fazer por cada exercício. O ideal e a minha recomendação é que vocês façam pelo menos 3 a 4 séries, em que cada série você faz entre 8 a 12 repetições por exercício. E lembrando que sempre que um exercício acabar ficando muito fácil e você já aguentar fazer, é o momento de você começar a pensar em um exercício superior, mais difícil, para vocês acrescentarem na sua rotina de treino e substituir o exercício anterior. Isso por um motivo: é preciso pensar na progressão de carga de dificuldade com o passar do tempo. Você não vai ficar estagnado em um único treino, você precisa mudar ele constantemente para adaptar com a sua força e a sua fadiga muscular. E assim encerramos todos os pontos sobre o que você precisa saber para iniciar na calistenia. E eu tenho certeza que se você aplicar todas elas com constância e disciplina, você vai alcançar suas metas tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais dicas
sobre como iniciar na calistenia, só precisa me acompanhar aqui no canal do YouTube e nas redes sociais, que eu sempre posto dicas sobre treinos completos que você pode aplicar no dia a dia. E não se esquece de deixar o joinha e se inscrever no meu canal.